Recebemos um material denso, de preparação para concursos, com a pergunta fundamental: como o poder se organiza no Brasil? Mais especificamente, quem julga? O artigo 92 da Constituição dá uma lista oficial dos órgãos do Judiciário. Aquela escadinha que a gente aprende na faculdade. Exato. Primeira instância com o juiz singular, segunda instância com os tribunais e lá no topo, os tribunais superiores e o Supremo, o STF. Isso. E essa escada se divide vamos dizer, corredores. De um lado, a justiça especializada, que lida com temas específicos. Trabalho, eleitoral, militar. Do outro, a justiça comum, que pega todo o resto, tanto no nível estadual quanto federal. E o artigo 92 lista o STF, o STJ, os tribunais do trabalho, eleitorais, militares. E é aí que o material aponta a primeira confusão. É aí que começa, porque na lista aparece o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Espera um pouco. Se o CNJ está na lista oficial do Poder Judiciário, eu imagino que ele funcione como uma espécie de supertribunal, para julgar os próprios juízes ou algo assim? Ah, essa é a confusão clássica. Mas a resposta é o exato oposto. A principal regra que se aprende sobre o CNJ é: CNJ não julga. Ele está na estrutura, mas não exerce a função principal, que é a jurisdição. Como assim? Pensa no judiciário como um time de futebol. Os juízes e os tribunais são os jogadores em campo, disputando a partida, julgando os casos. O CNJ, ele é a comissão técnica e a diretoria do clube. Ah, que ótima analogia. Então ele não joga, mas define a tática, fiscaliza o desempenho. Exatamente. Garante que os jogadores sigam as regras do clube, cuida da parte administrativa. Sei. O CNJ fiscaliza a conduta dos juízes, a gestão financeira dos tribunais, estabelece metas de produtividade. A atuação dele é sobre o time, sobre a organização, não sobre o jogo em si. Entendi. É um órgão de controle administrativo. Essa distinção é uma daquelas pegadinhas de prova, né? A mais clássica delas. E pelo visto as nuances não param por aí. O material que recebemos aponta que alguns órgãos que a gente sabe que são do Judiciário, tipo o TSE e o STM... O Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Isso. Curiosamente, eles não estão nesse rol principal do artigo 92. Isso não é uma contradição? Parece, né? Mas a Constituição é um quebra-cabeça. Esses órgãos são, sim, parte do Judiciário, mas são mencionados em outros artigos. O mesmo vale para os juizados especiais das pequenas causas e a Justiça de Paz, que faz casamento. Ah, claro. O mais importante é saber quem definitivamente está fora desse clube. O Ministério Público, por exemplo. Ele é essencial para a justiça, mas é um órgão independente. Um árbitro. Exato. Um árbitro que atua junto ao campo, mas não pertence a nenhum dos times. Entendi. E o Tribunal de Contas? Esse nome engana muito. Engana demais. Apesar de ter tribunal no nome, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. A função dele é fiscalizar se o dinheiro público está sendo gasto direitinho. É um auditor externo do governo. E na mesma linha de parece, mas não é, tem a Justiça Desportiva. Ah, essa resolve as confusões do Brasileirão. Exato. É uma esfera administrativa do próprio esporte. Embora use termos como tribunal e julgamento, não tem nada a ver com o poder judiciário do Estado. É um sistema de regras privado do mundo esportivo. Para fechar esse ponto, o material destaca um detalhe técnico no final do artigo 92. Ele diz que STF, Tribunais Superiores e CNJ têm sede em Brasília, mas só o STF e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. E isso amarra perfeitamente o que a gente discutiu. O CNJ não é mencionado nesse ponto porque ele não tem jurisdição. Ele não joga em campo nacional. Ah, tá. A autoridade administrativa dele se estende a todo o judiciário, claro, mas a capacidade de dar a palavra final num caso, com validade para o país inteiro, pertence aos tribunais. É um detalhe que reforça essa natureza diferente do Conselho. Faz todo sentido. Fascinante. Agora, vamos mudar de assunto. Se o judiciário é a estrutura, os servidores são o motor, né? Uma transição perfeita. E o funcionamento desse motor é regido por 5 princípios básicos, conhecidos pelo mnemônico
LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o material destaca um fato histórico interessante sobre esse E da eficiência. Ah, sim, Ele não estava lá desde o começo, certo? não estava. Ele foi adicionado em 1998. E essa adição não foi um mero detalhe, foi um reflexo de uma mudança profunda na mentalidade do Estado brasileiro. Como assim? Naquela década, o Brasil passava por uma grande reforma administrativa muito influenciada por ideias de gestão da iniciativa privada. A inclusão da eficiência na Constituição foi um recado claro. Que não basta só seguir a lei. Exato. Não basta mais o Estado apenas seguir a lei à risca de forma burocrática. Ele precisa entregar resultados, ser ágil, prestar um bom serviço para a sociedade. Isso muda tudo. É a passagem de um Estado que só cumpre formalidades para um que tem que mostrar serviço. E falando em regras, uma das dúvidas mais comuns é sobre a acumulação de cargos. A regra geral é um não bem grande. É a regra de ouro, para evitar conflito de interesses, para garantir dedicação. Mas como é comum no nosso direito, há exceções muito bem definidas. Desde que tenha compatibilidade de horários. Sempre. A Constituição abre a porta em 3 situações: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos de profissionais de saúde. Essa definição de cargo técnico ou científico sempre gera dúvida. Qualquer diploma de nível superior serve. Não, e esse é o ponto-chave. O que define o cargo como técnico ou científico é a exigência de conhecimentos específicos, especializados. Um cargo de engenheiro para a prefeitura, de contador para o Estado, de médico. Entendi. Esses são cargos técnicos. Agora, um cargo de analista administrativo que exige nível superior em qualquer área, esse não se enquadra. Falta especificidade. Certo, a lógica é a aplicação de um saber específico. E o que acontece quando o servidor resolve entrar para a política? As regras parecem um jogo de tabuleiro? É um jogo com regras bem claras, na verdade. Se o servidor é eleito para um mandato federal ou estadual, deputado, senador, ele se afasta do cargo e recebe só o subsídio do mandato político, dedicação total. Mas no nível municipal a coisa muda. Se o servidor vira prefeito, Ele também se afasta obrigatoriamente do cargo. A diferença é que a Constituição dá a ele o direito de escolher qual remuneração prefere receber: a do cargo de servidor ou a de prefeito. e por que isso? Porque em muitos municípios pequenos, um servidor de carreira com muitos anos de serviço pode ter um salário maior que o do próprio prefeito. É uma forma de não desestimular a participação política. Faz sentido. E para a vereadora, a regra é ainda mais flexível. Sim, a regra mais adaptada à realidade. Se houver compatibilidade de horários, o servidor pode acumular as duas coisas, o cargo público e o mandato de vereador, e receber as duas remunerações. É o que a gente vê muito na prática, né? O professor da escola municipal, que também é vereador. Exato. O médico do posto de saúde que participa das sessões na Câmara. Agora, caso não haja compatibilidade, aí se aplica a mesma regra do prefeito. Ele se afasta e opta pela melhor remuneração. Para fechar o tema dos servidores, o material aponta o fim de uma prática antiga, a de incorporar vantagens. Isso acabou, né? Acabou, e foi um avanço importante em termos de moralidade e justiça. A Constituição agora proíbe expressamente a incorporação de vantagens temporárias. Como as de uma função de confiança. Exatamente. O raciocínio é simples. O valor extra é pela responsabilidade maior daquela função. Deixou a função, a responsabilidade extra acabou, e então o pagamento extra também cessa. Evita-se a criação de supersalários. Ok. Já entendemos a estrutura do poder e as regras para quem trabalha para o Estado. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais fundamental. O que significa ser cidadão desse Estado? O que é ser brasileiro? A Constituição estabelece 2 vias principais para ser brasileiro nato. A primeira é o jus soli, o direito de solo. Que é a regra mais simples. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Isso. A única e raríssima exceção é se a criança nasce aqui, filha de pais estrangeiros, e ambos os pais estão no Brasil a serviço oficial do país deles.
Pensa em 2 diplomatas do Canadá em missão aqui. O filho dele seria canadense. Exato, seria canadense, não brasileiro. Vamos usar o exemplo da família Tanaka, do material, um casal de turistas japoneses de férias no Rio. A esposa entra em trabalho de parto e o filho nasce em Copacabana. Brasileiro nato. Com certeza, sem nenhuma dúvida, porque os pais, apesar de estrangeiros, não estão a serviço oficial do Japão. Estão só passeando. A regra do jus soli se aplica plenamente. E a outra via é o jus sanguinis, o direito de sangue. Essa se aplica para filhos de brasileiros que nascem no exterior. E aí o cenário se abre em 3 possibilidades. A primeira parece ser automática. Se o pai ou a mãe brasileira está no exterior a serviço do Brasil, um diplomata, um militar em missão, a criança brasileira nata onde quer que nasça. A segunda via é o registro consular. Vai na embaixada e registra. Isso. Os pais vão ao consulado ou embaixada e registram o nascimento. Simples assim. A criança é nata. E a terceira é uma espécie de plano B, para quem não se encaixa nas 2 primeiras. É uma rede de segurança. Digamos que não houve serviço oficial nem registro consular. A pessoa, quando atingir a maioridade, pode vir morar no Brasil e, a qualquer tempo, entrar com um processo para optar pela nacionalidade brasileira. E a partir daí, ela é considerada nata. Nata com efeitos retroativos, como se sempre tivesse sido, desde o nascimento. E aqui o material traz uma das mudanças mais impactantes e recentes da Constituição, a regra sobre a perda da nacionalidade. Antes, a lógica era quase monogâmica. Era uma visão bem restritiva. Adquiriu outra cidadania, corria o risco de perder a brasileira. Mas uma emenda constitucional de 2023 virou essa página. E agora? Agora a regra é o que alguns estão chamando de poliamor de nacionalidades. Um brasileiro pode adquirir quantas outras nacionalidades quiser, voluntariamente, sem nenhum risco de perder a brasileira. Isso é uma mudança de paradigma. Então, hoje em dia, é quase impossível perder a cidadania brasileira. Tornou-se um ato excepcionalíssimo. Depende da vontade da pessoa ou de uma falta muito grave. A perda só acontece em 2 situações. A primeira é a renúncia expressa. A pessoa tem que pedir para sair. Exato. Ela precisa ir a uma autoridade e pedir formalmente para deixar de ser brasileira. E isso só é concedido se ela já tiver outra nacionalidade garantida, para não virar uma apátrida, uma pessoa sem pátria. E a segunda situação? Da naturalização por decisão judicial. Se for provado que a pessoa fraudou o processo para conseguir a cidadania, ou se ela cometeu um atentado grave contra a ordem constitucional. Entendi. Para fechar, vamos falar de extradição. As regras aqui são bem diferentes para cada um. Brasileiro, nato. Jamais será extraditado. Proteção absoluta na Constituição. Não importa o crime que tenha cometido no exterior, o Brasil não entrega. Ele pode e deve ser julgado aqui pela nossa lei, mas a extradição é vedada. E o brasileiro naturalizado? Aí a proteção não é absoluta. Ele pode ser extraditado em 2 hipóteses. Por um crime comum que cometeu antes de se naturalizar. Antes? Ou por envolvimento com tráfico de drogas. E no caso do tráfico, não importa se foi antes ou depois da naturalização. O tráfico é a grande exceção. E o estrangeiro que está no Brasil? Para o estrangeiro, a regra geral é a possibilidade de extradição. A grande proteção que o Brasil oferece é a proibição de extraditar por crimes políticos ou de opinião. É a nossa tradição de asilo político. Certo. Então, fazendo uma síntese do nosso mergulho de hoje. Primeiro, a arquitetura do judiciário é mais complexa do que a lista do artigo 92 sugere, né? Bem mais. Com o CNJ tendo um papel puramente administrativo e órgãos importantes que estão em outras partes do mapa constitucional. Segundo, as regras do serviço público são um equilíbrio delicado. De um lado, direitos e garantias para o servidor, do outro, princípios como a eficiência e proibições rígidas para proteger o interesse público. Exatamente, como a de acumular cargos ou incorporar vantagens. E, por fim, a própria ideia de ser brasileiro não é estática. O conceito de persentimento se modernizou com a nova regra que permite múltiplas nacionalidades. Isso, transformando a perda da cidadania num evento raríssimo. O que nos deixa com uma reflexão final.
A gente viu as regras complexas para um servidor que assume um mandato político. O afastamento, a opção de salário, a acumulação para vereador. Uhum. Tudo isso foi desenhado para criar uma fronteira nítida entre o corpo técnico do Estado e a esfera política. A pergunta que fica é, na prática, essas regras conseguem de fato garantir essa separação? Ou elas acabam criando uma zona cinzenta, onde a expertise técnica e a conveniência política, assim, inevitavelmente se misturam. Fica a reflexão sobre os limites, talvez cada vez mais tênues, entre quem administra e quem governa.